Então, pessoal, vamos lá. A correção que a gente fez hoje, né, de manhã, tô gravando agora para quem não assistiu. Então, a gente corrigiu os exercícios que foram feitos para casa, né, do capítulo 3, a aula sobre máquina, que também tá gravada e também tá aqui no Clipe Escola. Se você não assistiu, vai lá assistir. E a página é 38, exercício do 1 ao 4. No número 1, ele pediu para você associe cada imagem a seguir a um tipo de máquina simples mencionada neste capítulo. Aí a gente tem a figura da letrinha A. A figura da letrinha A está mostrando para gente um abridor de garrafa. Que máquina simples que é esse abridor de garrafa? Ele faz a máquina de alavanca, né? Ele faz o efeito da alavanca para abrir, tirar, né, a chapinha e abrir essa garrafa. Na letra B, a gente tem uma rampa para deficiente físico, né? Para quem é cadeirante. Que tipo de máquina que a gente está vendo aí nessa letra B? A gente está vendo uma máquina chamada plano inclinado. Na letra C, o que a gente vai ter? Uma brincadeira, né, um brinquedo no parquinho chamado gangorra. O que a gangorra faz? Também faz o mesmo efeito de alavanca. E na letra D, a gente tem uma cadeira de rodas, né? O nome já diz, é uma cadeira que possui roda, e a máquina que a gente identifica aí é a roda, tá? Então, ó, resposta: letra A, alavanca; B, plano inclinado; C, alavanca; D, roda. No número 2, ele pede para você observar a ilustração, sabendo que cada roldana móvel, como apresentada no dispositivo, reduz pela metade a força necessária para levantar um bloco. Responda as questões. Aí ele tem a questão A e a questão B. Quantas roldanas móveis há no dispositivo? Na letra A. Vamos analisar esse dispositivo. Ó, eu tenho uma roldana fixa e 3 móveis. Então, a resposta para a letra A, 3 roldanas móveis. E aí ele te pergunta assim na letra B: o que seria mais fácil levantar? O bloco com esse dispositivo ou com outro, com menos roldanas móveis? Justifique, ou seja, diga o porquê, né? Gente, seria muito mais fácil levantar sempre com roldana móvel, porque o próprio enunciado aqui já te diz que se a gente já sabe, a gente viu no exemplo da aula, que cada rodana móvel ela reduz a metade da força necessária. O que significa isso? Olha a imagem. Eu tenho aqui uma caixa sendo levantada, né, um objeto que tem um peso de 80 newtons. Essa primeira roldana, ela reduz a metade dessa força. Então, ela já está fazendo aqui uma força de 40 newtons. A segunda roldana móvel, ela vai reduzir a metade dessa. Então, eu vou ter uma força de 20 newtons. A terceira, uma força de 10 newtons, reduz a metade dessa. Quando chega na fixa, a fixa vai repetir o que a terceira está fazendo de força. Então, se eu aqui tenho 10, a terceira vai absorver 10 também. Então, é exatamente isso que ele está falando, ela reduz a metade. Se ela reduz a metade, é muito mais fácil, muito mais interessante de que eu utilize sempre com mais roldanas do que com menos roldanas móveis, tá certo? Então, a resposta ficaria com mais roldanas móveis, porque ela reduz a metade da força aplicada, tá? Cada roldana reduz a metade. Quanto mais roldanas eu tenho, vou partilhando sempre a metade do que tem anteriormente. No número 3, ele pergunta: o que são máquinas compostas? Dê exemplo deste tipo de máquina. Máquina composta é tudo aquilo que é formado por máquinas simples e precisa ter pelo menos 2 máquinas simples. Então, que exemplos que a gente pode dar aí? Tesoura, que é formado por 2 alavancas mais a cunha, que é o plano inclinado especializado em corte. Machado, que a gente também tem uma alavanca, que é o cabo, e a parte de metal é a cunha, plano inclinado especializado em corte.
A gente tem o carrinho de mão, onde eu vou ter os braços, como a alavanca e a roda. A gente tem relógio, que tem várias engrenagens. A gente tem bicicleta, que tem engrenagem e roda. Então, assim, a gente vai ter uma série de exemplos para dar. O que a gente não pode esquecer é que a máquina composta ela é sempre formada por máquinas simples, sempre mais de duas. Né? Se tiver só uma máquina simples, é simples mesmo, mas se tiver duas combinadas, já é composta. E a finalidade da máquina composta é a mesma da simples: realizar um trabalho de movimento sem que eu aplique tanta força, para sempre facilitar na aplicação dessa força. E agora a gente vai ter o exercício 4. O exercício 4 foi o que o pessoal teve um pouquinho mais de dificuldade aí. O que a gente vai ter aqui nesse exercício 4? Esse exercício 4 foi o exercício que o pessoal teve mais dificuldade. Então, como é que a gente vai resolver isso? Ó, ele tá te dando aí um exemplo onde ele tem uma alavanca. E nessa alavanca, uma pessoa pretende levantar uma pedra de 100 kg de massa, que tem um peso de 1000 newtons, tá certo? Qual deve ser a menor força aplicada para levantar essa pedra? Vamos lá no nosso exemplo. O que a gente tem aqui? A alavanca, ela sempre vai ter uma força aplicada, que é a força aplicada por essa pessoa, vezes o braço da força aplicada, que é a distância do ponto de apoio até a pessoa que está fazendo a força. É igual a força de resistência vezes o braço de resistência, que é o que está do lado do objeto que está, né, para ser levantado ali nessa alavanca. Esse objeto ele tem um peso, a gente já viu isso, né? E essa força-peso, ela sempre tem relação com a força da gravidade. Então, a força-peso, ela está sempre indo em direção ao centro da gravidade. E aquela ação e reação que vai ter, né, ela vai estar sempre trabalhando em reação a essa força da gravidade. Então, a Terra também está fazendo força, né, para esse objeto. E aí a gente tem uma força chamada de força resistente, que é a força que essa superfície, né, está fazendo também com relação a esse objeto. Então, o objeto está fazendo uma força e a força de resistência está fazendo outra força, que é a superfície em relação ao objeto, que é uma caixa, né? Aqui. E lá no nosso exemplo do livro, é uma pedra. Então, a gente tem que, para calcular isso, a gente tem que lançar tudo isso nas nossas fórmulas. E lançar na fórmula significa que a gente tem que substituir os valores e depois resolver o problema. Então, vamos lá. Ele diz para você que uma pessoa está querendo levantar uma pedra, essa pedra pesa 100 quilos, né? Tem 100 quilos de massa e tem um peso de 1000 newtons. Como é que vai ficar o nosso problema? Força aplicada vezes braço de força aplicada é igual a força de resistência vezes braços de força de resistência. Só que você tem alguns valores, outros não. Força aplicada é o que teu problema está te perguntando. Qual é a força? Qual é a menor força, né, que você vai aplicar? Vezes o braço de força. Qual é o braço de força lá do teu problema? Braço de força é a distância entre o teu ponto de apoio e, né, o local onde a pessoa vai fazer a força. A distância aqui é de 2 metros, então você coloca lá no seu problema. Igual a 2. Já substituiu um valor aí, já achou um valor. Vai continuar vendo os outros. É igual a força de resistência vezes braços de resistência. Qual é a força de resistência que a gente tem lá no problema? 1000. Não é isso? Vamos colocar lá. 1000 vezes o braço da resistência, que é a distância. Qual é o braço da resistência? 40 centímetros, né? Então, você vai colocar lá 40, né? 0,40. Beleza.
vai continuar fazendo aí a matemática. A força aplicada é o que você quer achar. Então, você repete esses valores. Você ainda não achou ele, é o que você quer achar. E a gente vai somar isso aqui, né? Vai multiplicar esse valor. 1000 vezes 40, que é a força de resistência, vezes o braço da resistência. 1000 vezes 40 vai dar 400, não é isso? Você vai lá de novo. Força aplicada é o valor que você quer achar. Aí você tem força aplicada vezes 2 é igual a 400. Esse 2 que está do lado de cá, ele está multiplicando. Você vai passar ele para o lado de lá, dividindo. Então, você vai colocar igual a 400, né? Dividido por 2, que vai dar 200. Então, a força aplicada é igual a 200 newton, tá certo? Então, a resposta da número 4 vai ficar: qual deve ser a menor força aplicada para levantar a pedra? 200 newton, ok?